dinâmica, tá? Por isso que nós precisamos utilizar a alocação de memória dinâmica, onde, né, vai seguir a seguinte regra: FIFO, first in, first out. Então, é uma estrutura de dados dinâmica, então não temos ali um limite, né, de elementos totais, como se fosse dentro de um vetor. Né? A gente pode até considerar um vetor como uma fila, de certa forma sim, né, porque eles estão sequencialmente na memória. Porém, né, dá para implementar? Sim, mas eles são estáticos. Então, se eu criar um vetor de 100 posições, vai ter ali 100 posições. Tá? Não vou conseguir expandir mais que isso. Tá? Então, por conta disso, né, nós precisamos utilizar recursos do TAD, do ponteiro, e da alocação dinâmica de memória. Tá? Por enquanto, a gente não está usando recursividade, mas no futuro nós iremos. Tá bom? Então, na hora que eu insiro na sequência. E na hora que eu removo sempre o primeiro. Dúvidas até aqui, pessoal? Em Não, relação ao professor, conceito? o Legal. conceito é super tranquilo. Então, assim, como que a gente vai fazer? Qual vai ser a nossa estratégia? Eu vou criar aqui uma cabeça de fila, tá? Poderia ter outras estratégias, tá, pessoal? Não obrigatoriamente eu preciso criar esse elemento. Eu poderia guardar só um ponteiro qualquer, só para falar que é o início ali da minha fila, tá? Então, esse cara aqui vai ser o elemento fila, tá? Ele é do tipo item, mas eu poderia até criar com outro tipo. Tem alguns exemplos que ele cria, sei lá, ele cria um struct, cria um typedef chamado fila, que vai ter, por exemplo, só o ponteiro para o primeiro elemento, tá? Ele pode até guardar a quantidade de itens, você pode guardar algumas coisas. Então, é uma estratégia. Então, esse cara aqui, ele utilizou o próprio tipo item, tá? Item da nossa fila. Então, aqui, esse item da fila vai conter o quê? Ele vai, na hora que a gente for criar ele vai criar com endereço, sei lá, F0, tá? E aqui o próximo vai ficar vazio, vai ficar com nulo, tá? Porque minha fila está vazia, certo? Quando eu for criar um primeiro elemento, o que, que ele vai fazer? Ele vai fazer o seguinte, ele vai criar um outro objeto. Deixa eu pegar um outro objeto aqui, tá? Deixa eu ver um objeto legal que dá pra gente escrever tranquilamente. Retângulos aqui, tá? Deixa eu escolher uma outra cor para ficar diferente, tá? Então ele vai criar, vai instanciar na memória um novo item, certo? Deixa eu pôr aqui embaixo, só para dar a impressão que é algo dinâmico na memória, tá? Ele vai criar um novo item, tá? Esse novo item, ele tem o quê? Ele tem um endereço na memória, vamos supor F8, certo? Ele tem um número, que é o número que ele está armazenando, tá? Então vamos supor 45. E ele tem um próximo elemento, o endereço do próximo elemento. Quando a gente for criar ele, deixa eu fazer com minúsculo para ficar mais próximo elemento. Quando a gente cria ele cria com nulo. Por quê? Quando é o fim da fila, ele não tem um último elemento, né? Ele não tem um próximo. Então, o próximo dele é nulo. Então ele cria esse cara e o que, que ele vai fazer? Ele vai devolver, né? Esse método é para alocar, então ele vai devolver para o método inserir o endereço desse novo elemento. Então, por exemplo, ele vai devolver esse endereço F8. Então, na hora que ele devolver esse elemento, ele vai criar uma ligação, certo? Ele vai criar uma ligação aqui,
E ele vai atualizar esse próximo com o endereço F8, tá? Então, aqui eu tenho um elemento que é a cabeça da minha fila, que não conta porque não tem valor. E ele vai falar, olha, o primeiro elemento que eu tenho, elemento F8. Legal. Vamos criar um novo elemento. Então, vamos criar um novo elemento. Ele vai criar um novo elemento, tá? Agora com o endereço, sei lá, F... É que é múltiplo, né? Então, vamos pular F24, tá? Aí ele vai informar um número, sei lá, 78. E o próximo dele vai ser nulo. Quando eu criei ele, o que ele vai devolver como retorno aqui da função? Ele vai retornar o endereço dele próprio, né? Então ele vai devolver o endereço dele próprio para a gente atualizar o rabo da fila. Quem é o rabo da fila atual? Esse cara aqui, porque ele tem o nulo. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui a cabeça da fila, vou verificar. Tá vazio? Não, não tá vazio, tem um elemento. Então me dá o endereço do próximo. O próximo endereço é o F8, ele vai lá para o F8. F8, o seu próximo é nulo? Sim, eu sou o rabo da fila, meu próximo é nulo. Então o que você faz? Atualiza com o endereço do próximo. Então vai ser aqui F24. O que ele faz? Cria uma ligação aqui desse elemento. Tá? Ele vai criar uma ligação. Legal? Vamos criar outro item. Deixa eu mudar a cor desse, eu vou fazer um de cada cor. Eu vou criar um novo item. Vou criar aqui, ó. Então, na hora que a gente cria, ele cria ali com o endereço. Deixa eu só zerar essas coisas aqui. Sei lá, vai criar com o endereço E32, tá? Eu vou definir um número para essa fila. Sei lá, 100 a 96, vamos supor, tá? E o próximo já começa com nulo. Aí o que ele faz? Ele volta, né? Ele retorna a função de alocação, ele retorna com o ponteiro, com o endereço, né? Onde que ele está contido. Ele está contido com o E32. Ele volta aqui para o começo da fila, para a cabeça da fila. Tá vazio? Não, eu tenho dois elementos. Legal. Qual que é o próximo? F8. F8, o seu próximo é nulo? Não, meu próximo é F24. Vamos lá para o F24. F24, seu próximo é nulo? Sim, é nulo. Ah, então você vai assumir o endereço, né? O próximo teu vai virar E32. Aí ele cria essa ligação entre esses dois elementos, tá? Aqui a gente põe outra cor só para ficar visível, tá? Então nós temos aqui uma fila que tem 3 itens. Então ele vai seguir sempre essa lógica. Dúvidas em relação à inserção, pessoal? A lógica que ele faz. Ele aloca, devolve o número desse novo, devolve o endereço do ponteiro desse novo número e ele vai achar o fim da fila. Como ele sabe que é o fim da fila? Quando o próximo é igual a nulo, né? Então, quando ele acha o próximo igual a nulo, ele substitui e cria uma ligação. Vamos pensar agora na remoção. Seguindo a lógica do FIFO, o que acontece? First in, first out. Então, qual foi o primeiro a ser inserido? Esse, certo? O que vai acontecer? Vamos fazer a remoção. Ele vai para a cabeça da fila, fala assim, quem é o primeiro elemento? É o F8, tá? Então, o que ele faz? Vem aqui no F8, fala, F8, qual que é o seu próximo endereço? É o F24. Ah, então me empresta esse endereço. Eu vou atualizar aqui, tá? Você vai ser carta fora do baralho, que é outro exemplo de fila também, né? E a gente vai criar uma ligação assim. Ficou fora do baralho e assim, o correto é depois liberar esse cara da memória.
Então, o que vai ser o próximo? Vai ser o F24. O F24 aponta para o E32, por exemplo. A remoção é mais simples que a exclusão, a remoção é mais simples que a inclusão. Certo, pessoal? Dúvidas? Vamos ver no código, então? Bora, professor. Então, vamos lá. Ó, aqui nós estamos criando um struct, tá? Eu fiz em duas partes, tá? Mas poderia fazer em uma parte só, tá bom? Eu criei um struct chamado nó, ou node, tanto faz, que tem o número que vai ser armazenado, poderia ser a senha da pessoa no banco, poderia ser o número da carta do baralho, coisas do tipo, tá? E eu tenho aqui o endereço do próximo, o ponteiro do próximo. Por que ponteiro? Porque só me interessa, na verdade, o endereço da memória. Porque esse endereço da memória é que eu vou intercambiar, certo? Então, eu vou guardar o ponteiro do próximo nó. E aqui numa segunda fase, eu estou criando um type-def, utilizando o struct nó, e eu estou dando o nome dele para item. Então, tudo que eu for usar vai ser item, tá bom? Aqui eu tenho a assinatura dos métodos, tá? Porque eu pus eles depois do main, mas se eu colocasse antes do main não teria problema. E aqui eu tenho o tamanho, tá? Eu criei essa variável tamanho para fora para ser uma variável global. Eu até poderia criar um struct ou um type-def chamado fila, tá? Mas seria mais um tipo ali, mas eu poderia criar um chamado fila. Eu vou depois alterar para vocês verem. Então vamos ver aqui inicialmente. Então a primeira coisa que ele faz é criar a fila. Tá? O que é criar a fila? É criar essa cabeça aqui, ó. Então ele está alocando dinamicamente na memória essa cabeça, tá? E ele vai pegar o endereço, tá? O ponteiro, certo? Quando a gente faz alocação dinâmica de memória, nós não pegamos a variável diretamente, né? Nós pegamos o ponteiro, onde que ela está alocada. E aí, o que eu fiz aqui? Eu estou inicializando, eu estou jogando nulo, tá? Porque é aquele primeiro teste que nós fizemos, né? E o tamanho está começando com 0. Vamos inserir o primeiro. Então, aqui o parâmetro da função de inserção é o ponteiro na minha fila. Então, vamos ver lá a inserção. Cadê a nossa inserção? Aqui, tá? Ele está recebendo o ponteiro do tipo item, certo? E o que ele fará? Ele vai chamar outra função chamada aloca, tá? Essa função aloca é quando a gente pega e cria um novo elemento assim, copia, né, um novo elemento. É isso que ele faz nessa função aloca. Então, o que ele faz aqui na aloca? Vamos ver. Por que eu tenho o ponteiro aqui, né? O símbolo, né, de ponteiro? É porque ele vai retornar, né, um ponteiro do tipo item. Essa função vai retornar um ponteiro do tipo item. Aqui quando a gente faz o return. Então, aqui ele vai alocar um novo. Então, ele está alocando, né, um novo item na memória. E ele criou aqui o ponteiro novo, que tem o endereço desse novo item na memória. Professor, Dúvidas? desculpa interromper. Esse momento que ele retorna um ponteiro do tipo item, no meu entendimento, e é por isso que eu estou te perguntando, no return, o símbolo do ponteiro deveria estar no novo. Não entendo porque o símbolo do ponteiro está na chamada na assinatura da função. Não, na verdade, porque se você ver qualquer ponteiro, deixa eu ver um ponteiro mais simples aqui. Ó, como que é o ponteiro? Tá vendo?
Entendi. Entendeu? Não é no item, é aqui, nele. Então, por isso que ele fica dessa forma. Ele é assim, item asterisco, porque ele está retornando um ponteiro do tipo item. Entendeu? Entendi. Então, o que ele vai fazer? Ele vai alocar um novo item na memória. E nesse ponteiro novo, né, esse ponteiro do tipo item novo, ele vai armazenar o endereço, certo? Professor, Diga. tudo bem? Desculpa te interromper aí. Boa noite. Deixa eu te perguntar, esse casting aí que você coloca para mudar aí o retorno da função malloc, todas essas de alocação dinâmica retornam ponteiros de que tipo? Do tipo que você criou. Ah, então você Então- criou, sei lá, float, então vai ser float. Vai ser int, vai ser int. Tá? Não, tudo bem, mas a função naturalmente ela não retorna, senão você não precisaria do cast, né? Na verdade ele divide pelo número de bytes, entendeu? Porque, por exemplo, o tipo item ele vai ter x bytes. Então ele vai já pôr num tamanho ali específico. Entendeu? Porque o ponteiro não basta passar um endereço, né, hexadecimal. Ele precisa ser um ponteiro vinculado àquele tipo, para ele saber quantos bytes ele vai ter. Entendeu? Entendi. Acho que a minha pergunta eu não formulei direito. Não, eu entendi. Professor. É que você está pensando mais ou menos como orientação a objeto, né? Você fala assim, você vai fazer um typecast num tipo mais simples, ou um tipo mais sofisticado. Na verdade, ele vai retornar um endereço hexadecimal. Só que eu preciso adequar ao tipo daquilo que eu estou usando. Tá? Entendi. Ele retorna com, tipo, nenhum tipo, só um tamanho de memória. Tamanho de memória. Entendeu? Sem Mas ter para mim nenhum não vai me tipo. adiantar muita coisa. Eu preciso, na verdade, ter um ponteiro específico do tipo item para conseguir utilizar. Tá, Entendeu? beleza, entendi. Excelente pergunta. Muito bom. Maravilha. Aí aqui, né, eu tenho o ponteiro do tipo item chamado novo. Eu vou verificar aqui. Conseguiu alocar, né? Porque geralmente se dá problema ele retorna nulo aqui, ele vai falar sem memória, mas não é o caso, tá? A gente poderia até simplificar aqui, porque, sei lá, meio exagerado isso aqui. O que a gente faz? A gente vai, na verdade, pedir aqui para o cara digitar o valor, né? Porque os itens aí, eles têm valores associados, tá? Então, o que eu estou fazendo? Eu estou já lendo da memória, deixa eu trocar para i aqui, né? Estou lendo da memória e estou já associando a propriedade num, né, do tipo novo. Aqui, como é operador de direção, eu não preciso fazer assim, né? Eu não preciso fazer desse jeito, igual a gente viu na correção da aula de hoje. Se fosse usar dessa forma, seria assim, né? Mas como eu estou utilizando o operador de direção, eu não preciso. Eu posso fazer assim direto. Não preciso especificar. Ou se fosse o caso, né, eu poderia criar uma variável auxiliar do tipo inteiro e depois associar aqui embaixo. Tá? Poderia ser assim também. Então ele está pegando o número e está jogando. E o que ele vai retornar? Ele vai retornar esse ponteiro novo. Por isso que ele está dessa forma aqui. É chamado dessa função. Na hora que ele retorna, ele já retorna o endereço do novo item que ele criou. Esse item ainda não está na fila. Ele criou o item, mas não colocou na fila, tá? Aí aqui ele está atualizando o próximo do novo com nulo. A gente até poderia fazer assim, ó. Não tem problema, tá? Acho que faz até mais lógico até. Na hora que ele cria e aloca, a gente já deixa o próximo com nulo. Por quê? O último que a gente cria é o último que fica no final da fila, certo? Então, por exemplo, ele tem aqui, né, o ponteiro novo, que foi o que ele criou. Ele criou já o item na memória. Ele está assim, ó. Vamos supor, sei lá, 38, não é um número válido, mas tudo bem. Tem o número, ele está assim na memória, certo? Ele está lá voando na memória, não está alocado a nada, certo? Ele está nessa situação, nesse momento.
tá? Então, o que que vai acontecer? Minha fila está vazia? Sim, sua fila está vazia. Então, o que que ele vai fazer? Ele vai pegar o atributo próximo aqui da cabeça da fila, certo? E vai associar o endereço. Ele vai associar o endereço do novo item. E vai somar mais um aqui no tamanho. Então, quando ele faz isso, ele tem um item, né, na fila. Certo? Esse fila aqui é a cabeça da fila. É esse diferente aqui que vai conter sempre o primeiro item, o endereço do primeiro item. Certo? Vamos inserir um novo. Então, deixa eu mostrar aqui. Vamos inserir um novo. Então, ele vai passar a fila de novo. Então, o que que vai acontecer? Ele vai chamar a função alocar, tá? Então, a função alocar vai criar um novo item na memória, vai pedir para digitar o valor vai ser associado no atributo num, o próximo vai ficar com nulo, tá? E ele vai retornar o endereço. Recebeu o endereço do tipo item, recebeu o ponteiro do tipo item. Minha fila está vazia? Não. Então, o que que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar posicionar no lugar certo, tá? Então, o que que ele vai fazer? Ele vai pegar o primeiro elemento, né? Então, fila próximo, o que que ele vai fazer? Ah, eu quero que você pegue o F24. Então, ele vai pegar esse cara aqui, F24, e vai jogar dentro desse cara aqui, ó, TMP. Tá? E ele vai testar. O TMP próximo é igual a nulo? É diferente de nulo? Né? Se for diferente de nulo, ele vai pegar o próximo. Então, ele vai pegar, por exemplo, o E32, né, e vai jogar dentro de TMP. Ele vai pegar o E32 e jogar dentro de TMP. Aí ele vai mais uma vez no laço. O próximo aqui do E32 é nulo? Sim, é nulo. Então, interrompe. E ele vai atualizar, né, o atributo próximo com o novo endereço da memória, que é esse aqui. Então, ele vai fazer isso. Aí sim, ele vai fazer a ligação. Certo? E ele vai pôr o endereço do próximo aqui no rabo da fila, ó. E38. Então ele cria o elemento, depois ele sai procurando o fim da fila para depois associar. Tá? Dúvidas até aqui, pessoal? Acho que beleza, professor. Devagarzinho, eu acho que tá dando para assimilar um pouco mais. Legal, pessoal. Então vamos ver o próximo. Então agora nós vamos retirar, tá? Então aqui, para retirar é um processo mais simples, tá? Por quê? Para retirar eu vou passar a fila, tá? Que é esse cara aqui, certo? E eu vou receber. Então aqui, fila próximo igual a nulo. Então o que é isso aqui? Isso aqui é quando quando a nossa fila está vazia, quando está nada. Eu estou tratando essa situação, tá? Então, se não for vazia, né? Se o próximo aqui não for vazia, né? Aqui não está vazia, tá? Tem o endereço aqui, ó, F24, tá? Então, o que vai acontecer? Nós vamos pegar esse endereço aqui, ó,
está pegando o endereço próximo, tá? Tá pegando o F24. Ele está imprimindo aqui, porque eu pus só para a gente ver. E o que ele vai fazer? Ele vai atualizar. Ele pegou esse cara, certo? Ele fala assim, ó, me dá o seu próximo elemento. Ah, meu próximo elemento é o E32. Ah, legal, eu vou atualizar agora quem é o primeiro elemento. E na hora que ele faz isso, ele joga esse aqui para o lado, né? E faz a ligação aqui com o dele. Ele pega o próximo dele e faz a ligação com o dele e joga aqui para o lado, tá? Então, ó, esse TMP próximo, o que que era? Ele pegou esse cara e atualizou aqui com o dele. E aqui eu reduzi menos um elemento, né, no total de elementos que eu tenho. Aqui ele está retornando o TMP provavelmente para a gente limpar, tá? Eu falei para vocês que eu vou alterar isso aqui. Deixa eu só terminar de explicar, aí eu já mostro para vocês, tá? Dúvidas, pessoal? Aqui para limpar? Da minha parte não, professor. Para exibir, né? Aqui obrigatoriamente, para inserir e para remover é a mesma história, tá? Para inserir e para retirar. O exibir é um extra, tá? É um adicional, não é obrigatório. Então, como que funciona o exibir? Primeira coisa, ele verifica se a fila está vazia, tá? Ele está verificando assim, vazia a fila, mas poderia ser assim, ó, que nem a gente fez, tá? Não precisaria nem ter esse método vazia, ó. Ele verifica se o próximo é nulo, está vazio, tá? Pode depois até simplificar. E, né? Ele vai pegar aqui, ele vai criar um item, ok? E ele vai pegar do próximo. Eu poderia até fazer simplificado aqui, ó. Fazer assim. Vai pegar o próximo, que no caso vai ser o E32, certo? Ele fala, ó, me dá o teu próximo, vou guardar nesse ponteiro, tá? Aí ele vai imprimir isso aqui, ele vai testar. TMP diferente de nulo, né? Ele conseguiu pegar esse cara? Conseguiu. Ah, então imprime aí os valores dele. Vamos atualizar o TMP. Vamos atualizar com o próximo. Quem é o próximo? E38. Ele pegou esse cara, substituiu o TMP por este E38. Vai testar. TMP é diferente de nulo? Não, ele existe, né? Então ele vai imprimir e vai pegar o próximo. Quem é o próximo? Nulo. TMP é diferente de nulo? Nulo é diferente de nulo? Falso. Aí ele interrompe o laço. Nota que isso aqui, eu não preciso ficar pensando em índice, eu não preciso ficar pensando em totais, eu não preciso ficar pensando em nada disso, tá? Então, é uma forma que nós podemos usar. Dúvidas, pessoal, aqui nesse exib? Ah, legal, legal, gostei, obrigado, Ayrton. Diga, Gabi. Só uma dúvida, essa parte do vazio que tinha antes é uma função que tem, tipo, igual você fez em série e tudo mais? Sim, uma função, vamos ver ela. Eu tô pensando em remover mas a gente dá Não, uma é olhada. sério, só porque como eu não Aqui, tinha, tipo, eu não tinha lembrado de ver ela, aí eu fiquei, putz, de onde ele puxou, mas beleza. Aqui, ó, como ela é. A gente passa, aí ele verifica o próximo igual nulo, retorna 1, retorna 0. Ó, que besta. Não faz sentido, né? É melhor a gente testar isso diretamente, né? Mas, ou a gente faz assim, né? Ou senão a gente testa assim. É a mesma coisa, né? Uhum. Mas ela existe aqui, tá? Legal, pessoal. Vamos melhorar algumas coisinhas que estão... Vamos tentar simplificar, tá? Esse retira. O retira, eu vou modificar ela, tá? Eu vou fazer assim, ó. Void retira, tá? Ela não vai devolver ponteiro nenhum. Por quê? Eu quero que ela mesma limpe na memória. Então eu vou fazer assim, ó. Void retira.
tá? Não vai retornar nada. E aqui eu vou fazer o seguinte, em vez de fazer return TMP, eu vou fazer free TMP, né? Vocês lembram que o free ele libera o elemento da memória, da memória, ele limpa, né? Então, ele vai limpar da memória, não vai ficar perdido, que nem a gente fez aqui, ó, porque ele ficou jogado, perdido no canto. Então, o que que vai acontecer? No fim, ele vai transferir e depois vai limpar, tá? Vamos ver se vai funcionar, né? Ou se eu estraguei tudo. Vamos rodar. 8, 6, 5. Item removido da fila, B9, tá. Aí foi pro próximo, deu certo. A gente simplificou aqui. Então, o único que vai retornar um ponteiro vai ser o aloca, que aí esse sim precisa, tá? Vamos ver se libera aqui. Esse libera, ele limpa tudo, na verdade, tá? Então, o que que ele está fazendo? Ele está verificando se a fila é vazia, tá? De novo, a gente poderia fazer assim, né? Se a fila não for vazia, né? O que que ele vai fazer? Ele criou esses ponteiros aqui, próximo nó e o atual. Aí ele pega o atual, lendo ali a cabeça da fila. Ele pega aqui, ó, E32, né? Ele pega aqui, E32. E32 é nulo? Não, ele existe. Esse cara aqui, ó, né? Ele existe. Não tá nulo. Ah, então faz o seguinte, vamos guardar aqui no próximo note, né? O próximo valor, ó, E38. Por que que ele está fazendo isso? Porque ele vai matar, a partir do momento que ele matar, ele vai perder essa referência, por isso que ele está guardando em um auxiliar aqui. Aí ele limpa o atual, ele vem esse cara aqui, limpa, né? Aí ele vai atualizar o próximo nó com o atual. Aí ele vai testar, é nulo? Não. Próximo nó dele é nulo, né? Ele vai liberar o atual, então ele vai apagar esse cara. E o atual vai ser igual ao próximo nó, que é nulo. Aí ele vai testar. Nulo é diferente de nulo? Falso. Então ele vai sair, né? O ideal também é que ele limpasse aqui a cabeça da fila, tá? Mas não tem problema. Dúvidas, senhores? Ficou mais simples na segundo round aqui? Eu acho que eu ainda vou dar uma revisitada no aloca, professor. Ah, sim, sim, sim. Ó, dá para simplificar mais ainda, né? Isso aqui ficou um palavrão, né, na verdade, né? Não, mas isso daí já deu para pegar, já. Já É. deu para pegar melhor, já. É que, na verdade, ele aloca primeiro e depois associa, tá? Então, vamos supor, tá assim. Ah, eu quero um novo. Vai alocar primeiro, né? Vai jogar um número lá. E vai associar depois. Então, ele vai voltar aqui pro começo. Aqui o próximo é nulo? Não. Então vai pro próximo. Próximo é nulo? Não. Próximo é nulo? Sim, é nulo. Ah, então pega... Atualiza aí com o meu endereço, né? F46. E aí ele cria essa ligação. Tá? Como ele é dinâmico, isso aqui fica espaçado na memória, né? Então permite que você crie à vontade quantos elementos forem necessários. Belezinha, pessoal? Deixa eu ver se eu consigo simplificar mais esse cara. Deixa eu tirar essa função vazia aqui. Vamos tirar essa função, tá? Eu já tinha até... Ah, estranho. Bom. Deixa eu procurar onde tem essa função vazia para substituir. Vamos simplificar, né? Deixar o mais simples possível.
acho que é isso. Deixa eu compilar, ver se ele vai dar problema. Não, rodou. Então a gente tirou a função vazia. Então a gente tem agora aloca, insere, retira, exibe e libera, tá? Esse tamanho aqui também não está usando para nada, tá? Talvez se eu quisesse falar, eu quero saber o tamanho da minha fila, aí você usaria esse cara, certo? Uma outra modificação possível é criar um outro struct, outro tipo, tá? Mas eu acho que complica em vez de facilitar, né? Eu poderia criar assim, sei lá. Aqui depois, ó. Poderia fazer assim, type def struct fila, né? Aqui não precisa escrever struct fila, né? Então ele poderia ter aqui o, sei lá, o item, né? Que vai ser o primeiro nó. Legal? E eu poderia ter o tamanho aqui, int tamanho. Opa, tamanho, tá? Então, eu poderia ter esse segundo struct, né? E aí, ao invés de criar aqui como item, eu criaria como fila. Tá? Mas, na minha opinião, eu acho que fica mais confuso, tá? Vou fazer aqui como, sei lá, próximo. Eu acho que fica mais confuso ter dois, um para ser a cabeça da fila e outro para ser os nós da fila. Acho que se for do mesmo tipo, você reduz a complexidade, tá? Então eu vou até apagar para deixar o mais simples possível. Alguma dúvida, pessoal? Vocês querem que eu repasse